Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, CodeHack aqui. Nesse final de semana eu tava fazendo o que eu sempre faço no Twitter, que é basicamente passar raiva, e pude presenciar um fenômeno que eu admito que não via fazia um bom tempo. Talvez porque o pessoal que deveria estar do mesmo lado tá brincando de Praça de Maidan tem uns 6 meses? Possivelmente. Mas de todo modo, por mais que as tropas do Lacristão consigam voar abaixo do radar no Twitter por algum tempo, eles sempre vão acabar soltando alguma coisa grande bastante para chamar a atenção de todo mundo. E esse final de semana isso finalmente aconteceu. Então hoje, graças às safardanas desse verdadeiro exército de idiotas, aprenderemos sobre a fina arte de militar errado. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, me seguir nas outras redes sociais e, é claro, enviar isso daqui para aquele seu amigo que foi feito de trouxa e comprou o pack de uma senhora de 45 anos, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Antes de começar, um pequeno recado para te ajudar a lidar com todo tipo de mazela que o pessoal do Jorginho e o Leviatã Estatal tentam todos os dias contra o seu Você sabe o nome de todos aqueles que querem o seu mal? Você sabe exatamente como pensam os caras que querem literalmente acabar com seu estilo de vida? Você saberia me descrever a ligação entre um septo desproporcional e o pensamento revolucionário? Sabe não? Então eu sei exatamente do que você precisa. Depois da maravilhosa semana que ensina pra você a introdução sobre o pensamento da turma do Jorginho, eu lhes apresento a primeira lição que você vai precisar ao segurar um escudo na grande falange de defesa do Ocidente. No esforço conjunto entre Andreas e Barreto, equipe do Oliver Talk e diversos cabeçudos do Ocidente. Globalismo e suas raízes filosóficas. Um curso para entender quem são essas pessoas e como elas surgiram. Aprenda como destruir valores, aniquilar culturas, incentivar o marmitamento infantil, ter o controle sobre as novas pragas orientais e estabelecer um domínio global materialista com base no antigo Império Romano. Ou, se você não quiser, aprenda a combater essa porcaria toda. O link para esse belíssimo curso que te deixará cabeçudo e inteligentado está no comentário fixado. Se tem uma coisa que eu definitivamente não gosto, é prepotência. E muito embora algumas vezes eu e pessoas da minha imensa estima tenham cometido esse pecado, de nenhuma forma isso foi cometido tão na cara dura como algumas coisas que eu tenho presenciado no Twitter de uns tempos pra cá. Afinal de contas, por mais que sejamos falhos, pelo menos o nosso pessoal não tenta modificar a estrutura da realidade. Nem que pra isso seja necessário sustentar a mais absurda das histórias, distorcer qualquer conceito de ciência conhecido e até mesmo negar a biologia, em nome do grande delírio coletivo que no final das contas vai ser usado para confiscar os grãos de quem ainda tem alguma coisa. Indiferente ao que você for distorcer em nome do lacre ser incrivelmente constrangedor ou não, mas geralmente é vergonhoso sim. Como se qualquer pessoa sensata não fosse morrer de vergonha por defender as besteiras que esse pessoal defende só para dar uma lacrada. Tudo começou com uma lorota gigantesca da Deda Aladdin sobre um dos tartarugas ninjas que por um acaso também tem o mesmo nome de um pintor renascentista, ser supostamente um vereador revolucionário que adorava deixar uns clickbaits para que no futuro, quem sabe, hipoteticamente, um movimento que tem um monte de letras, mas por questão de piada a gente acaba chamando de LGTV, fizesse uma espécie de arqueologia do lacre e descobrisse que em uma das obras mais bonitas da antiguidade existia uma gigantesca Militância escondidaça. Eu cheguei a comentar isso no meu segundo canal, onde eu falei sobre desonestidade acadêmica e como tudo isso no fundo se trata daquela velha máxima de reescrever o passado para controlar o futuro. Eu realmente tento não gostar do Horus por ele ser um canhotista de Araque, mas tudo que esse desgracido falou em 1984 tá acontecendo hoje. E isso, além de assustador, me faz pensar se é simplesmente capacidade analítica ou se o cara era uma espécie de mãe de Ná com talento para escrever. De fato, o que aconteceu com a Deda Aladdin, que por um acaso tinha 1 milhão de seguidores no TikTok, aquela rede lá que além de fazer um cringe desgraçado, ainda coleta marotamente os dados de quem acha que tá só se divertindo naquele negócio, pode significar um descomunal estrago, uma vez que quando você tem 1 milhão de seguidores, qualquer porcaria que você fala pode ser tomada como verdade por alguma turba de jovens aleatórios, e aos poucos você vai modificando o conhecimento popular e colocando umas ideias bem tortinhas na cabeça até de gente que já tá vacinada, mesmo que mais cedo ou mais tarde esse negócio comece a se virar contra eles.
tweets. E de fato, essa autofagia já se encontra tão fora de controle que os próprios lacradores inventaram um bordão para tentar lidar com isso. E se você pesquisar descansa militante no Google, você vai perceber que esse pessoal é tão complicado que nem eles mesmos se aturam. Agora, analisando psicologicamente esse tipo de fenômeno, conseguimos ter uma noção da fragilidade mental das pessoas que buscam tentar criar uma nova versão da história conhecida, ou quem sabe até modificar o que se entende como algo normalmente aceitável unicamente para que eles não se sintam ofendidos pela simples existência da natureza ou de alguém que discorde deles. E aonde é que eu ia conseguir uma aglomeração grande o suficiente desse tipo de pessoa para conseguir fazer uma pesquisa e ter um grupo de controle? No Twitter? Muito bem apontado, Pirilampo. Então, como eu definitivamente não gosto da minha pessoa e tô na vibe de pegar uma doença degenerativa naquela porcaria, eu fui pro Twitter. E por sorte, em mais ou menos uns 40 minutos de garimpo, eu achei essa página aqui, que eu não sei necessariamente se são pessoas que lutam contra esse tipo de comportamento ou literalmente militantes que estão cansados de ver os outros fazendo cagada e decidiram se juntar à grande massa sensata e apontar e rir desse pessoal. E falando em rir, foi exatamente isso que aconteceu quando eu parei para analisar os prints e a forma de pensar daquela garotada estranha que saiu nessa página. E eu gargalhei mais ainda quando descobri que outros grupos sociais de pessoas até bem mais velhas, e eu tô falando de jornalistas com 40 ou até 50 anos, só pra deixar claro, quando eu falo jornalista eu tô englobando qualquer pessoa do meio acadêmico, porque hoje em dia qualquer pessoa pode ser esse negócio, e a academia tá cheia daquelas bobajadas de você ser um fruto de mudança social pra toda uma comunidade, quando na verdade, assim como os agentes adormecidos do livro O Apanhador no Campo de Centeio, eles basicamente estão militando de graça, porque no fundo eles receberam alguma espécie de lavagem cerebral pra isso. Dessa forma, eles meio que se blindam socialmente de algumas críticas, utilizando-se da base de pensamento descartiano de que se alguma coisa tá na cabeça deles, como não existe verdade absoluta, logicamente, existe uma probabilidade gigantesca que essa seja a verdadeira, entre aspas, verdade. Por isso não há problema de mentir em nome de uma causa, segundo esse pessoal. Porque tecnicamente eles são aquela menininha do Mágico de Oz batendo seus sapatinhos vermelhos e torcendo para que aquilo se transforme em verdade. Ou você realmente duvida que a Deda não acreditava piamente nas bobajadas que ela estava soltando no Twitter e no TikTok dela? Em um mundo onde os jovens se tornam obcecados por atenção, nada é mais relevante para essas bolhas sociais do que se classificar hierarquicamente como superior ou inferior a alguma coisa. Para os seres humanos comuns no decorrer da história, isso geralmente acontecia de forma orgânica quando se era mais inteligente ou mais bem capacitado. Mas como a maioria da geração Y tem zero ou nenhuma capacidade cognitiva ou até mesmo habilidade com as mãos, A não ser, claro, quando é pra quebrar o NoFap. a única forma de provar o seu, entre aspas, valor para as outras pessoas seria inventando mais e mais regras sociais a fim de, vamos lá, corrigir as outras pessoas sobre estarem ofendendo um determinado grupo. E geralmente essas regras, ou até mesmo a classificação da ofensa, foi inventada por essa própria pessoa, que, adivinha só, não pertence ao grupo em que teoricamente está sendo ofendido. E quando um lacroboy ou menininha do cabelo colorido conseguiu inventar uma forma nova de se ofender ou de tentar defender algum grupo aleatório de minoria que eles pegam como mascote e tentam sinalizar a virtude, eles conseguem a tão sonhada admiração e relevância no grupo social que eles tanto queriam. E sim, eu tô analisando esse pessoal como se eles literalmente fossem grupos sociais de animais selvagens, mesmo correndo o risco de ofender os animais. Pois é característico tanto na espécie que eu denominei de Homo lacratius, quanto nos símios da espécie bonobo, a competição de atenção do grupo por outras características que não seja a força ou habilidade de sobrevivência, o que na natureza acabam sendo critérios sociais bastante úteis. Só que isso gera um pequeno problema chamado competição. E a consequência desse problema é um evento que eu costumo chamar de a corrida armamentista do lacre, aonde basicamente esse pessoal abdica do sono ou até mesmo da sobriedade, buscando novas divisões de grupos sociais e, é claro, argumentos para convencer aos seus amiguinhos que a teoria deles sobre microagressões é mais relevante ou mais inteligente do que a outra teoria que existia antes, e assim ele poderá ser reconhecido como o mais novo gênio dos estudos sociais e antropológicos do incrivelmente forte grupo de pessoas que pedem para que você apague um tweet em que você deseja Feliz Dia dos Pais com a foto do seu pai,
porque dá gatilho. E foi justamente quando eu percebi que não era só a Deda quem fazia isso, e na verdade isso é uma própria cultura do pessoal que escreve com a outra mão, que eu fiquei bastante preocupado e comecei a estudar esse tipo de comportamento. E as conclusões que eu cheguei, como sempre, não são nada boas. A primeira delas, como vocês já devem suspeitar, é a de que o jovem não vale o que um gato enterra. E a segunda é que esses ignospatos não fazem isso por vontade própria, pois muito embora eles respirem essa toxicidade do lacre, tudo leva a acreditar que essa epidemia de desinformação tem uma estrutura, um plano e até mesmo um prazo de validade que foi muito bem arquitetado já faz um bom tempo. Alguns chamam isso do grande esquemão da revisão politicamente correta, e alguns outros chamam da infeliz coincidência que se tem quando se coloca uma educação incrivelmente precária com o consumo exagerado de plástico em altas temperaturas durante a primeira infância. Mas eles próprios, pelo menos aqueles que ainda têm um tiquinho assim de honestidade, chamam de militar errado. Para entender o que seria essa atrocidade com a verdade objetiva, nós precisamos inicialmente entender o que é desinformação, assim como a forma que ela é utilizada para moldar o discurso que vai ser repassado para a trouxaiada futuramente. A desinformação é constituída por um conjunto de técnicas de comunicação que pode induzir ao espectador a cometer um erro que de certa forma seja benéfico ao autor da narrativa, ou seja, é basicamente manipular a informação para fazer com que uma mentira torne-se palpável ao ponto que até o mais raudo dos nomes acredite que ela é uma verdade incontestável. Para caso de estudo, isso foi feito pela Deda, quando sem nenhuma prova material, a não ser, é claro, aqueles livros do MEC que muito provavelmente servem mais de papel para fumo do que de repositórios de conhecimento per si, a moça, que deve ter um belo de um estoque de cromossomos, indagou que a obra de Michelangelo na Capela Sistina tratava-se de um protesto contra um malvado sistema que por um acaso não gostava muito do pessoal que vai contra a regra da eficiência, afinal de contas, acredite você ou não, naquele tempo as pessoas prezavam por sanidade mental. E não por aprender a usar esse negócio de pronome neutro. A ideia de que existiam artistas e mensagens infiltradas dentro da arte sacra tem o objetivo de fazer com que as pessoas achem que naquela época ninguém respeitava e ninguém gostava do que estava sendo produzido, fomentando então o mesmo discurso hoje que busca criminalizar qualquer pessoa que acredite na filosofia, nos ideais e nos dogmas transmitidos pela igreja, assim como também a ideia de que a arte é um instrumento de aproximar você do Logos divino, uma vez que ele ressalta a beleza e a proporção, ao invés de uma peça em que o pessoal anda em círculos se catucando. Por sorte, esse tweet acabou viralizando e as pessoas conseguiram reverter esse estrago antes que mais adolescentes idiotizados transmitissem essa maluquice pra frente. E claro, involuntariamente isso acabou causando o cancelamento da Deda perante a própria canhotada, que ficou bastante chateado com a chacota que os cidadãos comuns do Twitter estavam colocando pra cima da profissão de historiador e decidiram que ela não era assim mais tão útil pra causa. O pessoal que sempre clama por igualdade e por sororidade, agora além de inventarem a cultura do cancelamento, estavam dando força à cultura da descartabilidade revolucionária, que é algo que na minha visão é tão assustador que deixaria qualquer psiquiatra que já passou uns bons 15 a 20 anos trabalhando no Pinel extremamente espantado. Então, quando a gente junta a falta de capacidade para lidar com a realidade, com a necessidade constante de atenção e de ser aceito por um grupo de pessoas que está cada vez se isolando mais e buscando por desculpas cada vez mais absurdas unicamente por não conseguir lidar com os próprios problemas, que essa galera se torna um alvo fácil para a desonestidade em propósitos políticos e ideológicos, muitas vezes motivado por uma mania de perseguição, em que eles consideram que se não forem uma gigantesca maioria, eles serão obviamente perseguidos e muitas vezes churrascados pelos seus adversários. Parte dessa paranoia é tanto culpa de uma crise de consciência interna, afinal de contas, como eles são desprovidos de moralidade objetiva, no final das contas, eles mesmos fariam isso com os senhores e senhorinhas do Zap a qual eles não gostam, como também por uma forma de controle ideológica a qual eles são incentivados a pregarem suas ideias e agirem com ferocidade, caso contrário, eles sofrerão um destino tão cruel quanto os líderes deles prometem que vai acontecer com quem não concorda. E vão por mim. Isso serve como uma espécie de estímulo gigantesco para que não exista, na verdade, nada a ser preservado. Eles vão mentir e distorcer a história, ou tudo mais que lhe seja conveniente, por uma junção perigosa de medo irracional e vontade de destruir aquilo que eles não conhecem. E é claro, caso vocês deixem ou cometam um imperdoável erro de levar a sério qualquer uma das lorotas que esse pessoal fala, tentando fazer revisionismo histórico ou até mesmo mudar o que a gente entende como real, não vai demorar muito para que seja impossível provar que a grande
Supremo é verde. Porque se o próprio Lacro People consegue enxergar que essa tática tá muito errada e que no final das contas a população só vai conseguir rir mais ainda de quem defende esse tipo de coisa, não seria você, ser humano normal, que não usa entorpecentes e não tem a sua capacidade cognitiva diminuída, bobo o suficiente pra cair nessas causeragens pseudocientíficas dessa molecada. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você quiser dar uma força no Apoia-se ou no Seja Membro, vai ajudar demais o canal. Aqui no link do comentário fixado tem o link pro curso que eu tô ajudando o Oliver a promover, e também o link do vídeo em que eu explico detalhadamente sobre o que aconteceu entre a Dedaladin e as pessoas que têm capacidade de raciocínio, para que vocês entendam melhor sobre a importância da honestidade tanto no meio acadêmico quanto na padaria da esquina. E até a próxima!